Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 12. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aleluia. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Não sei, disse ele. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Interessante, né? Como Deus quer falar, Ele fala, né? De todas as formas. Daria para a gente dizer assim, né? Nesse versículo 4. Isso aconteceu ou tem acontecido porque o nome dele será glorificado. Talvez você tenha chegado aqui com essa pergunta: por que que isso está acontecendo na minha vida? Eu não sei explicar, eu não sei como resolver. Fui eu quem pequei, ou foi meu pai, ou foi minha mãe, né? E a gente começa a fazer um monte de perguntas a Deus, e é o que os discípulos estavam fazendo. Olha, esse homem cego, por que ele está assim? A culpa é de quem? E Jesus: de ninguém. Vocês vão ver o que eu vou fazer, não é? Então eu creio que Deus tem isso para nós hoje. Creio mesmo, de verdade. Mais uma vez, né? Deus, como foi domingo passado, a mensagem é uma mensagem que vai falar de milagres, de cura, de libertação, né? Daquilo que Deus quer fazer no meio da igreja. E mais uma vez nós dependemos dele, porque essas coisas, cura, libertação, milagre, é obra de Deus. Nós não fazemos. Isso é Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 12. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aleluia. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Não sei, disse ele. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse
na vida deles. Glória a Deus. Gente, no mundo que nós vivemos, há vários tipos de escravidão, certo? Normalmente associadas a alguns tipos de vícios que nós temos. São vários, né? Eu vou citar alguns aqui. Então, alguns são escravos, por exemplo, de jogos. Outros são escravos de pornografia. Escravos de drogas, lícitas ou ilícitas. Alguns são escravos do trabalho, aquelas pessoas que têm que trabalhar, nunca tem tempo para descansar, né? Outros estão escravos de uma religiosidade vazia. Está escravo de um sistema religioso que não leva a lugar nenhum, é vazio, sem vida. Outros são escravos de bens materiais, vivem para conquistar coisas materiais. Outros, muitas vezes estão escravos dos prazeres carnais. A vida é uma vida onde a pessoa corre, investe todo o seu tempo e a sua energia para satisfazer os seus prazeres. Outros são escravos de ideologias e assim por diante. Todos esses tipos de escravidão que o mundo apresenta estão associadas a algo ruim e destrutivo, certo? Sempre está associado a algo ruim e destrutivo. Mas existe um outro tipo de escravidão que leva à liberdade, à justiça e à santidade, apesar de parecer contraditório, não é? A Bíblia então fala de dois tipos de escravidão: a escravidão que o mundo traz, que é essa ruim, destrutiva, e a escravidão de Deus, ou em Cristo. Ser escravo de Cristo. Os apóstolos se apresentavam como escravos de Cristo. Eles se apresentavam assim. Só que essa escravidão de Cristo, ou em Cristo, a Bíblia apresenta ela como algo leve. Algo leve e algo que está associado a uma vida de obediência e serviço voluntário a Deus. Então é aquela coisa assim, olha, eu poderia ir embora, eu poderia deixar esse lugar, deixar essa pessoa, mas eu quero ficar. Eu quero servir, eu quero amar a Cristo, eu quero obedecer a Cristo de livre e espontânea vontade por aquilo que Ele fez por mim. Então essa é a escravidão que traz liberdade, justiça e santidade. Lá em Romanos, o escritor diz assim, Romanos capítulo 6, versos 22 e 23, ele diz assim: agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sei se você percebeu na leitura desse versículo, mas todo tipo de escravidão gera um fruto. Todo tipo de escravidão gera um fruto. A escravidão do pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. É o que o escritor de Romanos disse aqui. A escravidão divina gera vida. Certo? Gera vida. Esse é um tipo de escravidão que traz luz aos olhos, que ilumina a mente e o coração, e que nos leva a verdades que muitas vezes para nós estavam escondidas. Olha, eu não sabia disso. Né? E Deus se revelou, Deus apareceu, né? Deus se deu a conhecer através dessa escravidão. Olha que coisa. Então, repito, é um tipo de escravidão que eu poderia ir embora, se eu quisesse, né? Diferente da escravidão do mundo, que às vezes eu quero sair, mas eu não consigo sair, é muito complicada, mas eu prefiro ficar, por amor e por gratidão. Por quê? Porque alguém, no caso Jesus, me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que a Bíblia diz. Na verdade, nós só mudamos de senhor. Antes, os nossos senhores eram esses: dinheiro, sexo, poder, prazeres, jogos, né? Os senhores eram esses. Mas agora, a Bíblia está dizendo que nós somos libertos desses senhores e fomos transportados para um outro reino, o reino do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, para o perdão dos nossos pecados. Esse tipo de escravidão
é um tipo de escravidão que traz paz. Eu sou escravo porque eu quero. Eu sou um servo de Cristo porque eu quero. Aliás, porque ele quis primeiro. Mas a partir do momento que as minhas algemas caíram, a partir do momento que os meus olhos foram iluminados, e agora eu fui transportado para uma outra realidade espiritual, eu quero continuar aqui. Eu poderia voltar, mas eu quero continuar aqui, porque eu amo aquele que me libertou das trevas e porque eu sou grato a ele. Então eu quero servi-lo, ok? Então nós somos transportados de um reino que é o reino das trevas para um reino que é o reino da luz e o reino da verdade. Em João capítulo 8, um pouco mais à frente do texto que nós lemos, os versos 31 e 32, Jesus disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sem Deus, sem a verdade de Deus, não há libertação. Ainda que você não saiba disso. Não, eu não sou escravo. Eu nunca fui escravo de ninguém. De acordo com a Bíblia, quem não passou por esse processo, que é o que a gente chama de conversão, novo nascimento, é escravo do pecado. Nasceu em pecado e continua preso nas suas paixões, nos seus desejos, na sua autossuficiência, ainda que seja religioso ou religiosa. Ainda que eu faça algumas coisas para tentar conquistar o favor de Deus, todas elas serão desprezadas e insuficientes. Porque essa ação de tirar alguém das trevas e colocar alguém na luz é algo de Deus, exclusivo de Deus. E acontece por meio da fé, acontece por meio de uma entrega total e restrita da minha vida e do meu coração a Deus. Então, domingo passado eu disse que Jesus é o pão da vida, certo? E hoje eu estou afirmando com todas as letras, baseado aqui no texto de João capítulo 9, que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Onde há luz, irmãos, há verdade. Certo? E onde há verdade, há liberdade. E também responsabilidade. Então, se eu fui iluminado no meu entendimento, eu conheço a verdade. A partir do momento que eu conheço a verdade, eu não sou mais inocente. Eu não peco mais por ignorância. Mas agora eu estou pecando de propósito. Porque a verdade já me foi revelada. Então, quem foi liberto dos seus pecados, de acordo com a Bíblia, permanece na luz. Permanece na luz. Certo? Pense em alguma coisa que você possa ter perdido lá na sua casa. E está tudo escuro, cômodo. Você vai ter que acender a luz. Não é para achar? Você perdeu lá a carteira. Caiu em algum lugar. Está tudo escuro. Você não vai encontrar. Mas dificilmente você vai encontrar. No momento que você acende a luz, a verdade é revelada. Você consegue ver onde as coisas estão. E uma vez que você encontrou a tua carteira, a responsabilidade aumenta. Certo? Porque agora você não pode gastar em qualquer coisa. Não é? Encontrei a carteira. Agora não posso dizer que foi alguém que roubou, alguém que levou embora. Né? Tá aqui, tá nesse lugar. Esse texto que nós lemos tem um relato aqui muito significativo de um encontro de Jesus com um cego de nascença. Ele era cego de nascença e ele mendigava para sobreviver. E aí acontece esse encontro e uma vez acontecido esse encontro, esse homem é curado, acontece coisas maravilhosas aqui, um milagre. E eu queria falar então de algumas evidências de alguém que deixou de fato de ser escravo de algo destrutivo e passou agora a ser escravo da liberdade. Quais são as evidências? Quando a gente olha para alguém, quais são as evidências para dizer assim, essa pessoa é livre, essa pessoa está na luz, ou essa pessoa ainda é uma escrava e essa pessoa está em trevas? Quais são as evidências? Quais são as diferenças? Ok? Como eu posso identificar assim, olha, esse ou essa que estava cativo e enfermo, agora está livre e curado, ou curada? Quais são as evidências? Primeira delas, escravos da liberdade vivem debaixo da graça e não da lei. Escravos da liberdade vivem debaixo da graça e não da lei. A pessoa alcançada sabe que foi Deus quem fez o milagre,
que ninguém poderia fazer. A pessoa sabe. Ela tem essa convicção. E eu repito aqui, cura, libertação e salvação são obras de Deus. É obra de Deus. É obra de Deus. Ah, mas foi o médico. Deus usou o médico. Ah, mas foi aquela pessoa que me socorreu naquele dia. Foi Deus quem enviou. Ah, mas foi aquele dia que eu fui naquela igreja. Como o Odeir disse aqui, você não veio à toa. Né? Nós achamos que estamos no controle. Mas Deus se movimenta através do seu Espírito para produzir cura, libertação e salvação. Deus faz isso. Para nós não existem coincidências. Existe cristocidência. Ou seja, Cristo no centro. É Cristo no trono. É Cristo governando. Então essa pessoa que vive debaixo da graça e não da lei, ela tem convicção do amor de Deus. Ela tem convicção de que Deus não tem prazer no sofrimento humano. Deus não quer o seu mal. Há vários textos na Bíblia que mostram isso, que Deus tem pensamentos bons a nosso respeito e que Ele quer nos dar um futuro glorioso, abençoado. Então, tem um homem sofrendo aqui. Cego de nascença, mendigando. E qual que é a lógica nossa? Alguém pecou. Inclusive os discípulos tinham essa teologia. Os discípulos chegam a Jesus e perguntam, Jesus, foi ele que pecou para estar assim? São os pais? Né? Quem que pecou? Jesus, ninguém. Não, isso daqui não é culpa de ninguém, mas é para que o nome de Deus seja glorificado, a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então preste atenção, se você o tempo todo se sente culpado, o tempo todo você está esperando cair um raio do céu para te fulminar, Deus vai me julgar, né? O tempo todo eu vivo com medo do inferno, da condenação eterna. O tempo todo eu imagino assim um Deus que está me filmando e vendo os meus erros. Se eu vivo assim o tempo todo, eu ainda sou um escravo, não de Deus. Entendeu? É assim que você tem sentido o tempo todo culpado, com medo de Deus, né? Com medo de que aquilo que vai... Né? Será que daqui a um tempo, porque eu fiz isso há 5 anos atrás, ele vai me punir agora? Se eu vivo assim com medo, eu me relaciono com Deus por causa do medo ou da culpa, eu ainda sou um escravo. Por quê? Porque a graça liberta. A lei escraviza. A lei escraviza. E nós temos essa lógica muito forte no nosso coração. Que a lógica, não que ela não aconteça na Bíblia ou não apareça, mas a lógica da semeadura. Aquela coisa assim, se eu fizer tudo certinho, vai dar tudo certinho na minha vida. Se eu cometer um deslize, vai cair o céu na minha cabeça. E não é assim, tão matemático assim. Né? Deus é Deus e Deus faz coisas. A gente vê o texto de Jó, que Jó era um homem justo e bom e temente a Deus e sofreu várias coisas e perdeu familiares e perdeu dinheiro e perdeu saúde e continuou fiel com Deus e não havia pecado, né? Ele não estava sofrendo por conta dessa situação. Agora, se eu estou sofrendo, Deus me mostrou porque eu pequei ou porque eu estou errando em alguma área, arrependa-se. Confesse, abandone, creia no perdão de Deus. Né? Aqui na igreja a gente usa essa linguagem, tome posse do perdão de Deus. Porque a Bíblia garante que aqueles que confessam os seus pecados, que abandonam, são perdoados. Zerou, não há mais culpa, não há mais condenação sobre a sua vida, mas é preciso se arrepender. Isso vai trazer paz à sua vida e saúde para o seu corpo. Certo? Romanos capítulo 8, 34, o escritor diz assim, quem nos condenará? Se nós estamos em Cristo, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Esse é um dos papéis de Jesus, intercessor. Olha que coisa linda. Pessoas que foram compradas, remidas pelo sangue de Jesus, tem nos céus um intercessor. Alguém diante de Deus intercedendo por nós. Nada mais, nada menos do que Jesus. O Cristo ressuscitado. Tá bom?
E a gente fica lá, não, Deus vai me punir. E eu tô assim, eu bati o dedão aqui na quina e doeu pra caramba. Devo estar com algum pecado. Eu acho que eu joguei pedra na cruz. Eu sou um azarado, ó céus, ó terra, né? E a gente fica assim, se lamentando. E isso é problemático porque, indiretamente, nós estamos dizendo que Deus é mau. Deus tem prazer no meu sofrimento. Deus quer me punir. Deus é vingativo. E não é o Deus que aparece na palavra de Deus. Lógico que, voltando, se eu de fato estou andando em pecado e errado, eu preciso abandonar, porque a Bíblia disse um pouco lá atrás que o salário do pecado é a morte. Tem consequências? Tem consequências. Se os meus senhores são aqueles senhores das trevas e do mundo, isso vai dar ruim. Não pense que vai dar bom, que vai dar ruim. Certo? O diabo vai tentar o tempo todo ficar plantando na tua mente culpa, te acusando de coisas do passado, às vezes te acusando de coisas do presente, torcendo as intenções de Deus ao teu respeito. E eu acredito assim, sabe, gente, pela palavra de Deus ali em Hebreus principalmente, que se Deus precisar me corrigir como um pai, por meio do sofrimento, ele vai fazer isso e tá bom. Se eu preciso amadurecer sofrendo algumas coisas, não porque eu pequei, mas porque eu preciso amadurecer, eu preciso de disciplina como um filho, amém. Mas ele não fará isso de forma cruel, vingativa, ou além daquilo que eu consigo suportar. Assim como um pai, uma mãe, um avô, um tio vai corrigir os seus pequenos para que eles caminhem no caminho direito, certo? Vai fazer isso com amor, Deus também nos corrige. E Deus usa os sofrimentos para fazer isso também, certo? Agora, essa graça, essa liberdade que nós recebemos em Cristo, não pode servir de pretexto para eu viver uma vida de pecado, de libertinagem. Uma coisa é liberdade, outra coisa, libertinagem. Então tem gente também que cai para um outro lado que assim, já que Deus é gracioso, Deus é bom, misericordioso, a gente chama isso de hipergraça, tá? Então eu vou pecar mais, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem uns espertos, não muito espertos, que pensa assim, vou pecar mais, porque aí vai vir mais graça sobre a minha vida. Pensamento errado. Porque se eu fui alcançado por essa graça, é para que eu não viva mais em pecado, mas eu viva como um escravo da liberdade, um escravo de Cristo. Certo? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Você tem certeza que está em Cristo? E que Cristo está em você? Se você tem certeza pela fé, você é livre. Você pode viver pela graça e não com medo, não com culpa, não abraçando na sua vida acusação o tempo todo, porque você já foi perdoado. Já foi perdoada, ok? Agora, falando de religiosidade, né, das coisas aí da religião, viver debaixo da graça também significa ser liberto de uma religiosidade vazia, que não leva a lugar nenhum. O que é uma religiosidade vazia? Muitas regras, muitos costumes, muitos rituais, essas coisas já se tornaram passado. Ok? Os judeus estavam mais preocupados com o sábado do que com o homem que estava cego e mendigando. Jesus fazia com frequência de propósito. Ele curava no sábado. E o judeu não fazia nada no sábado. Então os caras estão discutindo o seguinte: esse homem não pode ser de Deus. Porque esse homem cura no sábado. Percebe o que um religioso faz? Ele está mais preocupado com dias, com roupas, com regras, do que com o ser humano. E Deus veio para salvar o quê? Pessoas. Deus ama pessoas. Deus não ama cadeiras. Deus não ama roupas. Deus não ama costumes. Que nem nós temos aqui na igreja uma liturgia, uma sequência do culto, mas nós podemos mudar.
Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com a cor da cadeira, com o comprimento do seu cabelo, se você está de saia ou de calça, se você tem maquiagem ou não, se você usa óculos ou não, se você veio mais social ou mais esporte. Deus não está preocupado com isso. Lógico que a Bíblia nos ensina a ter decência, ordem, bom senso nas coisas, mas Deus está à procura de pessoas que o amem de verdade. Sinceridade, verdade, Deus está preocupado com isso. Certo? Mas os religiosos, aqueles que estão presos na religiosidade, fica nisso. É sábado. Sábado não pode fazer nada. Né? Esse alimento não pode comer. Não pode comer esse alimento nesse dia, porque senão eu vou estar pecando. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O homem está acima do sábado. O homem está acima do domingo. Percebe? O domingo não é mais importante do que o ser humano. E as outras coisas que eu citei também não. Qual foi o propósito de Deus ao separar um dia? Era para que esse dia fosse para nós um dia de descanso e de bem-estar, não de opressão, não um dia de sobrecarga sobre nós. Pensou, você vem numa igreja, num domingo, e você sai mais pesado, oprimido, sobrecarregado. Por quê? E quando isso acontece? Quando a religiosidade é vazia. Falta vida, falta unção, falta presença do Espírito Santo. Nós estamos preocupados com coisas que não levam a lugar nenhum. Não levam a lugar nenhum. Então, seja liberto da religiosidade vazia. Também, em nome de Jesus. Ok? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, olha o que Paulo diz à igreja de Colossos. Tenham cuidado que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Tem homens, guarde o que eu vou te falar aqui, que são escravos, nunca foram lavados e remidos, são escravos, e esses homens vêm com as suas filosofias e tradições tentando escravizar outros. Não se submeta a eles. Não se submeta a eles. Porque não está fundamentado em Cristo. Não está fundamentado na graça, mas está fundamentado em regras humanas. Coisas que homens inventaram e que não têm o poder de curar, nem libertar, nem salvar, nem de trazer bem-estar, nem trazer paz, alegria, nada, absolutamente nada. Só Cristo pode trazer isso. Então essa é a primeira marca, é a primeira evidência de alguém que é um escravo da liberdade, alguém que está em Cristo. Essa pessoa vive pela graça. Eu vivo pelo favor de Deus. Eu vivo porque Deus é Pai e me presenteou. Eu não vivo pela lei. A lei de Moisés já foi. Certo? Uma nova aliança foi feita conosco. E eu preciso caminhar agora pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não por regras, mas pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Cristo. Cristo. Segunda evidência, escravos da liberdade têm certeza do toque de Jesus. Eu sei que foi ele que me tocou. Como? Eu não consigo explicar muito com palavras, mas eu sei que foi ele que me tocou. Alguma coisa diferente aconteceu. Uma vez eu contei aqui, não sei se todos estavam aqui, mas no dia que eu me converti, eu ouvi uma pregação e foi feito um apelo. Eu fui na frente. E eu fui de verdade, eu era super tímido. Ainda sou, né? Fiquei um pouco menos, porque aí você começa a falar em público e aí vai soltando, né? E eu fui à frente. E eu, no momento que eu entreguei a vida a Cristo, eu senti. Foi a única vez, desde a minha conversão, que eu senti isso. Do jeito que eu senti. Eu senti como se tivesse um ser de fogo andando dentro de mim. Eu falei, tem alguma coisa, eu nunca senti isso, eu nunca vivi isso. Isso daqui é sobrenatural. Não era emocional. Você sabe que não é emocional. Parecia que tinha alguém andando dentro de mim de fogo. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saia pulando dentro da igreja. Daquele dia em diante, eu lia 15 capítulos da Bíblia por dia. Em 3 meses eu li o Novo Testamento inteiro. Fome de Deus. Sede de Deus. Isso é conversão, irmãos. Talvez você não sinta nada disso. Deus faz com cada um de um jeito. Esse cego, por exemplo, Jesus cuspiu no chão, né? Fez lá uma massinha e passou no olho do camarada e falou, vai se lavar lá num tanque lá, e ele foi e voltou a enxergar.
Com outros, ele nem encostou a mão. Não há uma regra, percebe? A graça não conhece regras. Para outros ele falou assim, pode ir, seu filho já está curado, nem vou lá na tua casa. Aí a pessoa acreditou naquela palavra, chegou lá em casa, o filho estava curado. Percebe? Então, eu estou só contando o meu caso, mas o teu caso é o teu caso, o teu testemunho é o teu testemunho. Mas quem foi liberto por Cristo sabe que não foi qualquer toque. Não foi qualquer toque. Não foi um toque humano. Foi um toque divino. Foi um toque sobrenatural. Foi um toque de compaixão. Foi um toque de poder. Lembra daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus? E Jesus falou, de mim saiu o poder. Sofria por uma hemorragia, não é? É um toque, irmãos, que cura. É algo diferente, algo extraordinário que acontece depois desse toque. Mas perceba aqui no texto que Jesus deixou algo para ela fazer. Para ele fazer, né? No caso aqui, o rapaz. Ele cuspiu no chão, fez lá um lodo, colocou no olho do camarada e pronto, já podia enxergar, não é? Jesus falou, agora você vai lá naquele tanque lá, deu o nome do tanque, no tanque de Siloé você vai se lavar e aí você vai poder ver. E eu aprendo aqui com Cristo o seguinte, que o milagre é de Deus, vem de Deus, mas tem uma parte que Deus pode pedir para nós. É uma parte que é nossa. Parece que Deus está nos testando, não é? Jesus dá uma ordem, vai lá agora e faz isso. E ele fez, ele obedeceu. Ele não ficou discutindo com Jesus porque Jesus usou um método estranho. O método foi estranho, não foi estranho? Imagina o pastor aqui dar uma gusparada no teu olho. Imagina. Vem aqui na frente que eu vou... Você ia falar, esse pastor é doido, tal, não tá normal. Entendeu? Jesus fez isso. Não vou fazer não, tá bom? Fique tranquilo. Mas percebe que a graça não está presa numa caixinha? Que Deus não está preso numa caixinha? Que Deus pode fazer um milagre como Ele quiser? E aí, a gente só tem que obedecer e crer. Qual é a sua parte no milagre? Ah, eu queria esse milagre na sua vida. Mas o que Deus já pediu para você e você fica parado esperando que Ele faça tudo? Às vezes Ele não vai fazer tudo, Ele vai fazer 80% do milagre. E os 20% é você ir lá no tanque lavar e se lavar como Ele fez com esse rapaz. Ou 10%. Qual é a sua parte? Muitas vezes, gente, tem coisas que acontecem que Deus faz que é loucura mesmo para nós. E tem coisas que a gente quer tudo, a gente quer que Deus explique. E Deus não vai explicar. Tem coisas que Ele não vai explicar. Ele vai dar uma ordem e testar a nossa obediência. Só isso. O rapaz não ficou discutindo. O rapaz não ficou assim, pô Jesus, você cuspiu no meu olho, agora tá pedindo para ir lá no tanque, como que eu vou lá no tanque com dois, como que chama, emplastro, né? Dois negócios fechando, 2 tampões no meu olho, né? Aí o senhor quer que eu ande até lá ainda? Tá alguma coisa estranha. Ele não ficou pedindo explicações para Jesus, ele simplesmente obedeceu. Isso é fé. Se foi Jesus que diz, eu vou e ponto final. O resultado é com Ele. Quem entendeu? Amém? Amém? Então, eu sei que vocês são inteligentes e muito racionais, né? A gente às vezes quer isso, quer entender tudo, mas não... Se nós entendêssemos tudo, nós seríamos deuses, concorda? Como eu não sou Deus, eu não entendo tudo. Aliás, eu acho que eu entendo pouca coisa. E você também. Talvez você pense assim, eu sei tantas coisas, não sabe não. Não sabe muito não. Tem muitas coisas que a gente não sabe. Tem muitas coisas que vão além daquilo que a nossa imaginação, a nossa inteligência, a nossa razão possa alcançar. Então, esses escravos da liberdade, eles têm certeza. Eu tenho certeza. Jesus me tocou naquele dia. Nunca mais eu vou ser o mesmo. Nunca mais eu vou ser o mesmo. Terceiro, irmãos, escravos da liberdade, eles não se preocupam com as possíveis consequências da sua devoção a Deus. Uma vez que eu fui pego por Deus, já era. Não quero nem saber se meu pai vai gostar, se minha mãe, se a minha mulher vai ficar brava comigo. Eu não quero saber. Eu não estou preocupado com as consequências da minha devoção a Deus. Eu me entreguei a Ele e já era. Quem gostou, gostou.
Quem quer me convidar para ir no aniversário, me convida. Quem quer andar comigo, ande. Quem nunca mais quer me olhar, amém. Eu estou com Cristo, vou continuar com Cristo. Quem foi liberto, vive isso. Com toda a tranquilidade do mundo. Toda a tranquilidade do mundo. E isso aqui aconteceu com esse rapaz. Ficou um interrogatório. Pô, você nasceu cego mesmo? Nasci, gente. Eu já falei para vocês. Tá, ok. E quem fez? Ah, foi um homem aí. Onde ele tá? Não sei. Só sei o que ele fez. Vai perguntar para ele. Tá bom, então. Então nós vamos entrevistar teu pai e tua mãe. Vai vendo a religiosidade dos caras. Foi no pai e na mãe do rapaz. Seguinte, aquele menino lá é filho de vocês? É, meu filho. Era cego? Era cego. E o que aconteceu com ele? Não sei. Ele é de maior. Pergunta para ele. Ele vai explicar. Aí, por que eles estavam nessa questão e os pais com receio? Porque qualquer um que confessasse a Jesus era expulso da igreja. Era expulso do templo. Era expulso da sinagoga. Então está todo mundo preocupado em não confessar Jesus publicamente. Por quê? Porque ia ser expulso da igreja. Olha que coisa doida. Ia ser expulso. Então, tem pessoas que já foram tocadas, já ouviram de Deus, mas estão mais preocupadas com o que os outros vão pensar e preferem ficar acomodadas, se acovardam, não confessam Jesus publicamente porque estão com medo das possíveis consequências. Elas querem ser aceitas por todo mundo. Você não vai ser aceito por todo mundo. Se odiaram até Jesus, você acha que você é o melzinho do mundo, que todo mundo vai te amar? A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Sal, irmãos, põe sal na ferida. Queima. Quando a luz chega, a Bíblia diz que as trevas têm que fugir e somem. Nós muitas vezes nos acovardamos e nos escondemos, porque nós queremos ser amigos de todo mundo. Ao invés de nós escolhermos a amizade com Deus, nós queremos ser amigos do mundo. Eu quero ser popular, né? O rapaz aqui que foi curado não estava nem aí. Aliás, ele começou até a pregar para os religiosos. Eu sei que é difícil isso, é doído, principalmente quando se trata de família, quando são familiares que começam a te deixar, mas é possível romper com isso. É possível romper com esse desejo de ser querido ou querida de todos. É possível romper com isso. É possível suportar a rejeição em Cristo, a incompreensão dos outros. O próprio Jesus disse que o caminho é estreito, é assim mesmo. Se você estiver sendo rejeitado, mal compreendido, nunca mais convidado para nada, você está com Cristo, está no caminho certo. Ok? Os pais dele que viram o milagre, irmãos. Os pais viram o milagre, estão com medo dos religiosos. Aí sabe o que o rapaz vai falar para eles? Se você for lá em João, no capítulo 9, versos 32 e 34, começaram a interrogar todo mundo, né? CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Começou a levantar todos os dados, né? Aí chegaram no rapaz. Olha a resposta do rapaz. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Ele já está testemunhando. Perceberam? Ele está testemunhando para os religiosos. Diante disso, eles responderam, os religiosos, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia, ou tem a ousadia de querer nos ensinar? E o expulsaram. Expulso da igreja. Foi expulso. Eu grifei algumas palavras aqui. Primeiro, esse homem sabe que foi Deus quem fez, porque ele fala, nunca se ouviu de os olhos de um cego ter sido abertos. E esse homem, se não fosse de Deus, se esse Jesus não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Então, coragem e ousadia para testemunhar. Tanto é que eles disseram isso. Como você tem ousadia de querer nos ensinar? Ensinar o Pai Nosso para o vigário, já ouviram essa expressão? Não é? E o expulsaram. E ele, ok.
Podem me expulsar, eu não estou mais preso a essas coisas, não é? O diabo quer que a gente continue com medo de confessar Jesus Cristo publicamente. O diabo continua trabalhando para que a gente prefira a glória dos homens, a aceitação humana e o acompanhe até o inferno. Essa é a verdade. Essa é a proposta do diabo. A Bíblia diz que ele é o salteador. Ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus é o bom pastor, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Todos aqueles que são de Cristo, que são ovelhas do pastoreio de Cristo, a Bíblia diz que ouvem a sua voz e jamais, jamais seguirão a voz de estranhos. Jamais seguirão a voz de estranhos. Olha quantas evidências, irmãos, de alguém que é um escravo da liberdade, um escravo de Jesus. Não ouvem mais salteadores, enganadores, falsos profetas. Eu só ouço uma voz do meu pastor que me comprou, né, e que agora me colocou dentro do aprisco dele. Eu só ouço essa voz, a voz do bom pastor. Quem foi liberto é corajoso, cheio de fé e ousado ou ousada no nome de Jesus. Num contexto de perseguição e de proibição de se falar em nome de Jesus, olha o que os discípulos fizeram lá em Atos 5:29. As autoridades estavam dizendo, vocês não podem mais ensinar no nome de Jesus. Parou. Se vocês ensinarem, vocês vão ser presos, vão ser mortos. Olha o que eles disseram. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Continue com Deus. Você é um escravo da liberdade? Continue com Deus. Pague o preço. Não fique preocupado com as consequências da sua devoção a Deus. Faz parte. Em casa nós somos em 5, ou éramos, que minha mãe já faleceu. Pai, mãe e 3 homens. Eu fui o primeiro a me converter. Eu vivia em boate. E eu me converti e parei de ir em boate. Um dia meu pai chegou até mim e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não gosta mais de mulher? Olha a conversa do meu pai, né? Eu falei, eu gosto, pai. É que agora eu estou esperando no Senhor. A minha varoa, né? Ele varoa? O que é varoa? Ela é amiga da varinha, sabe? Varoa. Não, na boate. Aí não foi, acabou a boate. Mas dá um nó. Eu colocava louvor em casa, no quarto era assim, 3 camas, né? Os 3 homens, né? Tudo 2 anos de diferença. Aí colocava louvor, meu irmão do meio, que hoje é um presbítero, ficava, meu Deus, ele saía do quarto. Ficava perturbado, incomodado. Tira essas músicas de louvor daqui, que é isso aqui, não sei o quê. Aí beleza, aí meu irmão mais novo se converteu. Aí meu pai, minha mãe. Aí meu irmão. Aí minha cunhada. Aí as irmãs da cunhada. E foi. Reação em cadeia. Começou a ter uma reação em cadeia. Mas é lógico que nós vamos ser mal compreendidos. Não espere que todo mundo... Um amigo meu, eu fui pregar para ele e ele disse assim, Vonei, você tá louco? Você ficou louco, cara. Esse negócio da igreja deixou você louco. Eu falei, eu tô louco mesmo, tô louco por Jesus. Tô doido por Jesus mesmo. Se convertem e tal, e tal. Passou um tempo lá para frente, depois ele também encontrou a Cristo. Glória a Deus. Mas na primeira vez, ele ficou me olhando assim, sabe aquele olhar de dó? Pô, tadinho, coitado. Ele fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Tá doido, tá louco da cabeça, entendeu? Quarto e último, escravos da liberdade têm entendimento espiritual. Tem discernimento das coisas espirituais. Dá uma olhada lá nos versos 28 a 31. Estou em João 9, tá? Olha que doido isso. Tem gente que acha que enxerga e é cego. Espiritualmente falando. É o que a Bíblia ensina. Tem gente que acha que enxerga, mas é cego. Espiritualmente falando. Olha os versos 28, João 9, 28. Em seguida. Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você.
Estão aqui ofendendo, né, o rapaz que foi curado. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Quem é esse? A gente nem sabe de onde esse homem vem. E o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Ainda fez uma piada. Isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Os religiosos não sabem de onde Jesus veio, mas o cego, que era cego e agora vê, está dizendo, interessante vocês não saberem de onde ele vem. Vocês não são os homens da religião? Esse homem veio de Deus, está na cara, porque Deus não ouve pecadores. Deus ouve aquele que lhe agrada e lhe obedece. Ele já tem discernimento. Ele já está ensinando os outros. Por isso que os caras ficaram bravos. É sério? E por que isso está acontecendo? Porque ele tem a mente de Cristo. Ele abraçou a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Numa linguagem popular, ele está pego. Ele está pego. Jesus já o atraiu com laços de amor. Está capturado. Já é um troféu de Jesus. Está na prateleira de Jesus. Quem tem entendimento espiritual crê no poder do Evangelho. Crê que o Evangelho é a boa notícia de Deus. O resto, irmãos, nunca é tão bom assim. Por melhor que seja a notícia, nunca vai se comparar à boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? Que Jesus veio até nós, pecadores, e fez isso voluntariamente porque nos ama e se entregou por nós, o justo morrendo pelos injustos. O justo levando embora os nossos pecados, sujeiras, toda condenação, toda situação que era desfavorável contra nós, pregada na cruz. Ele levou todas as coisas. Tem notícia melhor do que essa? E fez isso quando nós ainda éramos pecadores. Nos amou primeiro. Não foi porque a gente amava a Deus, né? Então, eu amei a Deus, então agora Deus vai cuidar de mim. Não, Ele nos amou primeiro. Ele teve a iniciativa primeira. Não é? Agora, essa mentalidade carnal, que é dos escravos desse mundo, ela não compreende as coisas do Espírito. Ela é orgulhosa. Percebe aqui que eles falam, quem é você? Falou, papai, quem é você, rapaz, que nasceu em pecado? É como se eles não fossem pecadores. Quem é você que nasceu em pecado aí para ensinar a gente? Pessoa que não tem a mente de Cristo é orgulhosa, nariz empinado. E sempre esse tipo de mentalidade carnal leva à morte. Guarde isso. Leva à morte. E quando eu falo de morte, talvez você esteja pensando em morte física só. Mas estou falando de morte das emoções, morte espiritual, separação de Deus, todo tipo de coisa ruim é o que vem como resultado dessa mentalidade carnal. Versículos 39 a 41, né, eu li aí. Mas olha agora Colossenses 2:23. Paulo vai dizer lá à igreja de Colosso. Essas regras, né, que os religiosos colocam, elas têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, uma falsa humildade e severidade contra o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A única coisa que nos domina, que nos dá domínio próprio em relação às coisas da carne, é o Espírito de Deus. Não são regras. Eu vou ficar aqui e eu vou andar de joelho, né, até a minha casa lá para ralar meu joelho e vou provocar uma dor no meu corpo porque eu vou conseguir ser mais santo. Isso não tem poder de refrear os impulsos da sua carne. Não tem poder. Só a mente de Cristo tem esse poder. Só isso que é o que nos dá força para vencer o pecado. Mais nada. Mais nada. Você pode mudar tudo na sua vida. Regras. Tem uma aparência de sabedoria. É bonito. Uma pretensa religiosidade. Uma falsa humildade. Você age com rigor. Você faz promessas. Olha, a partir de hoje eu não faço mais isso ou aquilo. Não tem poder contra a sua carne. A nossa carne, irmãos, é tão forte. Os nossos impulsos e desejos, isso é tão forte, que se não for levado para a cruz com Cristo, não é subjugado. Por isso a Bíblia nos ensina tanto o quê? Que nós temos que morrer para nós mesmos.
que eu tenho que me despir da velha natureza, eu tenho que abandonar o meu passado para eu viver uma vida nova. As duas coisas não tem como conciliar. Não tem como conciliar. Não tem como ficar com um pé em cada canoa. Não tem como eu ser um escravo do mundo e ao mesmo tempo um escravo da liberdade. Ou eu sou uma coisa, ou eu sou outra. Ou eu estou com Deus, ou eu estou entregue a mim mesmo. E o meu fim é a morte. E a pior coisa que tem para um ser humano é estar entregue a si mesmo. Estar entregue a si mesmo, segundo as suas paixões, é a pior coisa. O doente, o escravo, sempre tem uma falsa humildade. A religião é de fachada. E no caso desse tipo de religião legalista, qualquer um que não fizer parte disso ou não aceitar as regras desse esquema diabólico vai ser expulso da comunidade. É o que eles fizeram com o rapaz. E com qualquer um que confessasse a Jesus. Comunidades diabólicas, guarde isso. Elas vão colocar um peso sobre você, vão tentar te manipular. E se você não se sujeitar a esse peso, a esse jugo, você é expulso. Se você está numa igreja, numa comunidade que é saudável, vai ser leve. Você vai ter paz. Você vai ter alegria, ninguém vai te forçar nada. É o Espírito de Deus que vai trabalhar em teu coração. Se você for se entregar, é a sua entrega, é verdadeira, é genuína. Não vai ser o pastor, não vai ser ninguém que vai te ameaçar de alguma coisa. Nada disso, irmãos. Tem que ser verdadeiro, genuíno. Isso é graça, isso é liberdade de fato, certo? Então Cristo não te tocou, não te curou, né, não te libertou, não te chamou, não te salvou, para que você volte de novo aos cativeiros do passado. Sejam eles quais forem. Não foi para isso que nós somos libertos. Nós somos libertos para continuar libertos, caminhando com Cristo. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não se deixem se submeter a um jugo de escravidão novamente. 1 Coríntios 7,13, vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Vocês foram comprados por Jesus, não pelo pastor, por ninguém aqui. Quem pagou a dívida foi Cristo. Foi com o sangue dele precioso. Ok? Isso não significa que eu vou viver de qualquer jeito, ou desobedecendo todo mundo, né? Ou eu vou falar assim, não preciso de igreja então, não preciso de pastoreio, não preciso de nada. Não, não é isso. Mas quem pagou a tua dívida foi Cristo, não foi eu não. Eu não teria condição. Não é? 1 Coríntios 7,13, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde Deus está, aí há liberdade. Então esse rapaz aqui aprendeu a viver, e eu espero que você aprenda, debaixo da graça. Vou viver debaixo do favor de Deus, não debaixo de regras, de leis, de costumes. Esse rapaz aprendeu o seguinte, eu tenho certeza que foi Jesus que me tocou. O toque foi diferente até do meu pai e da minha mãe. Foi diferente. Esse rapaz aqui não estava nem aí com o que os religiosos iam pensar, com o que os parentes iam pensar. Eu pago o preço. Eu agora me devoto, eu agora me entrego a Cristo e as consequências disso são com Deus. É com Deus. Eu não estou nem aí. E terceiro, agora ele tem a mente de Cristo. Percebe que algo foi implantado nele? Eu sei que as pessoas usam a expressão lavagem cerebral num aspecto negativo, pejorativo. Mas num aspecto positivo é o que acontece. Quando eu me entrego a Cristo, acontece uma lavagem mesmo. Por quê? Porque eu estou sujo, eu tenho pecado. Acontece uma lavagem da minha mente, do meu coração. É implantada em mim agora uma semente divina. Eu continuo com a semente carnal, terreno, mas agora tem uma briga. Agora a briga é boa. Agora a briga é boa. Porque agora existe o velho homem, o velho Volney, e existe um novo homem, refeito, redimido, segundo a imagem de Cristo. Começou a briga agora. É a briga entre as coisas que a minha carne quer
e as coisas que o Espírito quer. Agora imagina se eu não tenho as coisas do Espírito, se eu não tenho a semente de Deus, eu só tenho esse lado. Estou frito, estou perdido. Agora não. Agora eu tenho as armas de Deus. Agora eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Eu posso e devo vencer o pecado. Eu devo continuar na luz. Eu posso permanecer na luz, porque há poder sobre a minha vida, há poder sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Quem quer ser escravo da liberdade? Escravo da liberdade. Muito bom, vale a pena. Faz um tempo que eu não faço isso, mas eu vou fazer hoje. Eu quero saber se alguém aqui gostaria de entregar a vida a Cristo. Nunca fez isso, contei aqui meu testemunho, e eu gostaria de... Eu nunca fiz isso, a Bíblia diz que se eu confessar com a minha boca e crer em meu coração que Jesus é Senhor, é Salvador, eu sou salvo. Assim, pela fé. E tudo se faz novo e começa tudo de novo. Queria saber se alguém gostaria de fazer isso hoje, e se for teu caso, né? Ou você vem à frente, ou se não se sentir à vontade de vir à frente, erga a mão que alguém vai orar com você. Bom, a gente vai ter esse tempo. Alguém que gostaria de entregar a vida a Cristo e viver essa vida aqui que eu apresentei aqui, essa escravidão bendita? Alguém? Alguém? Todos aqui têm certeza que estão em Cristo? Pela fé? Isso você pode fazer aqui, pode fazer no teu quarto, pode fazer em qualquer lugar, tá? Estou fazendo isso e casa bem com a mensagem, porque a mensagem aqui mostrou que esse rapaz teve que confessar Jesus publicamente, sem ficar escondido na casinha, não é? E quando a gente faz isso, a gente se expõe, porque está público, tem um monte de gente aqui vendo. Mas é isso mesmo que eu quero. Eu quero falar assim, Jesus, eu quero o Senhor, e está aqui um monte de testemunha, vendo, né? Alguém gostaria de fazer isso? Todos já fizeram? Todos têm certeza disso? Amém? Se todos têm certeza, eu queria que você agora orasse a Deus. Quem quiser vir à frente aqui, a gente vai orar também por você, como foi a semana passada. Hoje, nós ouvimos que Jesus é a luz do mundo. E nós precisamos de luz. Amém? Nós precisamos dessa luz. Quem não tem luz anda no escuro, gente. Vai tropeçar, vai bater a cabeça. Então eu queria que você que quer hoje renovar a tua aliança com Cristo, Deus, eu estou preso a algumas coisas, eu estou voltando, né? Eu estou voltando ao passado, eu já fui liberto, mas eu ainda estou preso em algumas coisas. Quantos hoje cristãos que estão flertando com a pornografia, flertando com essa questão do apego às coisas materiais, ao dinheiro, por exemplo, ou estão presas no medo. Eu já entreguei a vida a Cristo, mas eu vivo com medo. Não é normal isso. O pastor está falando que é leve, que eu tenho que ser ousado, corajoso. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você que está passando por lutas. Olha, eu queria enxergar melhor do que eu enxergo. Eu queria ter mais entendimento espiritual do que eu tenho. Eu não entendo as coisas espirituais muitas vezes. Vem à frente. Traga o teu motivo de oração, tá bom? E nós vamos orar uns pelos outros. Em nome de Jesus. Aleluia.